Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós vamos ler três textos durante a mensagem, curtinhos, mas são três textos. Eu quero falar sobre mulheres surpreendentes. Então eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, do versículos 10 e 11. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11. Diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos nesta noite e suplicamos a bênção de compreendermos a tua palavra, cada um aqui nessa noite. Queremos engrandecer o teu nome. Por isso que nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Bem, mulheres surpreendentes. Quando uma mulher coloca Deus no centro da sua vida, isso vai fazer dessa mulher uma mulher influente onde ela estiver, influente na sua família, influente no seu local de trabalho, influente na sua profissão. E é o que eu quero que a gente analise hoje. Ao longo da história, Deus tem surpreendido o mundo com a vida de mulheres que, aos olhos de muitos, eram mulheres simples, mas elas surpreenderam as pessoas. A Bíblia mostra que Deus frequentemente realiza as coisas grandes, vida de pessoas comuns, como nós. Hoje nós vamos ver a vida de três mulheres. Ana é a primeira, Abigail é a segunda, e depois a vendedora de púrpura Lídia, uma mulher que colocou sua vida e seus recursos ao serviço de Deus. Abigail colocou sua vida e a sua inteligência, sabedoria a serviço de Deus. E Ana, ela colocou toda a sua vida diante de Deus por meio da oração. Vejamos aqui, Ana, uma mulher de oração. Diz o texto que ela estava muito angustiada. Nós poderíamos afirmar muito triste, porque essa mulher ela não podia ter filhos. E ela queria muito ter filhos. Ela era envergonhada, humilhada, naquele tempo em que era comum homens terem mais de uma esposa. E a outra esposa, diz o texto bíblico, chamada Penina, humilhava Ana, fazia raiva em Ana. E tinha muitos filhos com Eucana. Agora, o texto mostra que às vezes nós carregamos dores dentro do coração. Ana era uma mulher assim, ela tinha uma dor que só ela e Deus conhecia. As pessoas ao seu redor, ao seu entorno, não tinham a sensibilidade para o que aquela mulher enfrentava. E, além de tudo, as orações dela aparentemente não eram respondidas. Olha como é bom quando a gente ora a Deus por algo e aquilo é concedido, é respondido. Ana, aparentemente, não era essa mulher. E aí a sua rival falava: Olha, nem Deus gosta de você. Ela enfrentava esterilidade, humilhação constante e anos de espera. Agora, embora fosse essa a sua realidade, ela não se tornou amarga, ela não se tornou infeliz e sem esperança. Ela colocou a sua vida anos seguidamente na presença de Deus. E a grande surpresa na vida de Ana não foi apenas o nascimento de um filho, porque ela teve 6 filhos, Samuel e depois mais 5 filhos, 2 filhas e 3 filhos. Mas a surpresa foi a decisão de orar quando muitas pessoas desistem.
Alguns de nós temos sonhos, alguns de nós temos objetivos, e algumas coisas às vezes ainda não aconteceram. Algumas coisas ainda não chegou na tua vida, na minha vida. Mas nessa mesma condição, Ana não desistiu de orar. Ela ia uma vez ao ano, como era costume do povo judeu, até o templo para orar, sacrificar a Deus. E ela colocava-se na presença de Deus. Não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você crê. Isso pode tornar a minha vida brilhante, seja o que for. Faça como Ana, coloque-se na brecha, ore, clame a Deus, fala, olha a minha dor. E Deus transformou a oração de uma mulher em um marco na história de Israel. Ela foi abençoada, ela teve filhos e todas as vezes que abrimos a Bíblia Sagrada, podemos ver a história de Ana. Na história, nós temos uma mulher que orou muito por um filho. O nome dessa mulher era Mônica. Mônica, mãe de Santo Agostinho. Só porque o Santo Agostinho, antes dessa mulher orar, não tinha nada de santo. Ele era um professor universitário, ele era alguém que tinha uma certa condição financeira muito boa e gostava muito da farra, gostava muito das festas, gostava principalmente das mulheres. E a mãe dele nunca parou de orar. Ela orou por mais de 20 anos. E um dia, esse jovem professor universitário rendeu-se ao Senhor. E vida transformada deu muita alegria para sua mãe. As mulheres, gente, e agora aqui é um recado. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. As mulheres, elas são preciosas demais. Tem uma história que fala sobre uma fonte de água num determinado vilarejo, e aquela fonte de água, ela era a preciosidade daquelas pessoas, porque era água potável, muito boa, mas havia a necessidade de limpar a fonte, de vigiar aquela fonte constantemente, e tinha ali um funcionário que começou jovem fazendo esse trabalho aparentemente simples. Mas ele tirava tudo quanto era galinho que caía naquela fonte, tirava tudo quanto fosse impureza para que as pessoas recebessem água pura e cristalina nas suas casas. Com o passar dos anos, aquele funcionário já era há muitos anos aquele que tinha essa função. Mudou um governante na cidade e ele resolveu que não precisava mais guarda das fontes. E ele dispensou aquele homem, que teve na sua vida uma tragédia, porque ele já estava há muitos anos trabalhando lá. Mas tragédia mesmo experimentaram foram as famílias daquele vilarejo. Logo depois, precisaram ir pedir desculpas àquele homem e trazê-lo novamente para ser o guarda das fontes. E aqui vai o recado para as mulheres. Que preciosidade é a mulher como guarda das fontes da sociedade e da família. Em um tempo em que nós temos ouvido tantas coisas, tantas bobagens, que tem tornado o mundo como ele é. Lembrem-se, toda mulher, quando tem um filho, quando tem uma filha, ela passa a ser uma guarda da fonte, tirando galinhos, tirando impurezas, colocando nutrientes, para que as famílias sejam fortes e abençoadas. Mas agora eu quero ler algo sobre a vida de Abigail, a nossa segunda mulher aqui. 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos ler versículos 3 e 4. Diz assim: O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: Subam no Carmelo e vão a Nabal, enviem saudações em meu nome. E digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e tudo que é seu. Até aqui está bom. Davi, ele tinha um grupo de mais ou menos
450, 500 homens, como um pequeno exército, homens muito bem treinados. Davi, um guerreiro estimado. E ele fala para aquele homem: é o tempo das tosquias das ovelhas. É o tempo de tirar a lã das ovelhas. E o texto vai nos dizer, nós não limos, mas esse homem tinha mais de 3.000 ovelhas. 3.000 ovelhas, hoje, nos dias nossos aqui, quando você tira a lã delas, elas vão acumular mais ou menos R$ 1 milhão de lucro. Era isso que estava acontecendo naquele momento. E Davi fala assim para os seus homens: vão lá a Nabal, digam a ele que eu desejo paz, que eu desejo tudo de bom para ele, e que ele se lembre que nos dias difíceis em que as ovelhas estavam sendo pastoreadas, eu e meus homens ajudamos para que ninguém atacasse aquele rebanho. E aquele homem, o texto diz que era ignorante. Gente, que coisa ruim é uma pessoa ignorante. Que coisa ruim é o tal do homem ignorante. O texto vai dizer que ele era mau. E ele, quando os homens de Davi chegam lá, ele fala assim, ó: quem é esse tal de Davi? Menosprezou, desprezou Davi. E Davi, então, recebendo essa notícia, fala para os homens: aprontem-se todos que nós vamos até lá. E eu quero que Deus tire a minha vida se ficar um herdeiro desse homem vivo. Nós vamos matar todos. Mas este homem tinha uma esposa que o texto diz que era bonita e inteligente. Mais que isso, ela era temente a Deus. Ela era uma mulher sábia. E quando Davi está se aproximando, ela já pede, ao saber que isso tinha ocorrido, pede aos funcionários: arrumem as cargas com uvas passas, com vinho, com alimentos, com grãos tostados, nós vamos levar de presente a Nabal. E vamos colocar diante de Davi como um presente pedidos de desculpas. E ela faz isso. E ao fazer isso, ela encontra-se com Davi. E ela pede desculpas, ela pede perdão, ela oferece os presentes. E Davi, então, ele responde assim: louvado seja o Senhor, Deus de Israel. Versículos 32 e 33, se alguém depois quiser ler. Que hoje enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por impedir de me matar e me vingar com minhas próprias mãos. Esta mulher teve uma atitude sábia, e atitudes sábias, gente, tanto para a mulher como para o homem, produzem bons frutos. A sabedoria de Abigail evitou uma tragédia. Era para aquela família toda e todos os empregados serem mortos por Davi. Mas ela acalmou um coração cheio de ira. Se nós tivéssemos mulheres sábias aos montes, quantas tragédias talvez teriam sido evitadas. Na década de 60, um submarino soviético, muitos deles estavam ali próximos de Cuba, houve um conflito. E naquele conflito, a ameaça de uma guerra nuclear era muito grande. E aí, um oficial soviético chamado Vasily Arkhipov, ele estava em um desses submarinos. E num dado momento, eles perderam-se daqueles vários submarinos que estavam juntos, soviéticos. E existia uma ordem: se nós formos atacados, respondam com a arma nuclear. Eles tinham lá ogivas nucleares naquele submarino para bombardear os submarinos americanos, que no caso é o que estavam ali próximo a Cuba. Mas a ordem era: bombardeiem com arma nuclear. Mas após 3 oficiais do submarino concordarem com isso, porque era uma decisão muito séria, seria uma outra guerra nuclear. E aí esse oficial foi o único dos 3 que disse: não, não vamos bombardear. Mas eu acho que fomos atacados, nós perdemos o nosso sinal de rádio. E ele falou: não vamos atacar.
A sabedoria e o bom senso deste oficial fez com que não ocorresse uma guerra e não havia nada, não tinham sido atacados, houve só um problema na comunicação. Gente, assim fez Abigail, uma tragédia anunciada, e ela conseguiu aplacar o coração de um guerreiro. Davi era um grande guerreiro. Nós precisamos aprender a pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria para resolver esse problema, me dê sabedoria para tomar esta decisão, assim como Abigail. A palavra de uma mulher temperada com sabedoria desmanchou toda a fúria que estava no coração de Davi. Mas nós temos uma terceira personagem aqui, Lídia. E eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler versículos 14 e 15. Atos 16, versículos 14 e 15. Diz assim: uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, diz Paulo, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que eu creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa. Disse ela e insistiu até que aceitássemos. Uma das que ouviam a palavra de Deus era temente a Deus, diz o texto. Ela era uma comerciante e ela provavelmente era muito rica. Porque esse material que ela comercializava, púrpura, era algo muito caro naqueles tempos. As cores não é como nos dias de hoje. Você não conseguia uma camisa azul bonita igual o seu Hamilton está usando facilmente, ou uma roupa verde igual a Dani está usando. Você precisava comprar algo para tingir essas roupas e era caríssimo. E esse púrpura era o mais caro que existia. E Lídia, então, era uma comerciante próspera. Ela negociava, ela vendia, ela organizava, ela gerenciava, ela era uma empreendedora. Mas o que torna a história extraordinária não é que ela era próspera, rica. É o que ela fez depois de conhecer a Cristo. E pediu que nós nos hospedássemos na sua casa. Os estudiosos bíblicos confirmam e creem que a primeira igreja de Filipos nasce na casa dessa mulher. Assim como a nossa igreja nasceu na casa do Dário com a Sônia, do seu Hamilton com a dona Neuza, a igreja de Filipos nasce na casa desta mulher. É empreendedora, próspera, comerciante, mulher. Isso tudo, gente, escancara padrões da época. Uma mulher. Se vê que ela era líder da sua casa, da sua família, por causa da sua prosperidade, talvez do ímpeto no negociar, no gerenciar, no trabalhar. Mas quem aqui é casado sabe, quem tem uma esposa idônea ao seu lado, ele tem uma vida próspera. E o contrário também é verdadeiro. Por isso, homens, casem-se com mulheres idôneas, tementes a Deus. Você terá tudo. Você terá tudo. Esse relato bíblico mostra-nos exatamente isso na vida dessa Lídia. Ela usou sua casa, seus recursos, sua influência para servir a Deus. Ela colocou dinheiro na obra de Deus. Nunca deixou faltar nada. E a igreja prosperou dali, da Ásia Menor, para o mundo todo, para a Europa e tudo mais. Um dos grandes apoiadores de missões em outros países foi um homem chamado William Colgate. Colgate, você já ouviu falar, né? Esse homem, ele fez algo interessante. Ele começou a industrializar produtos de limpeza e depois, futuramente, ele começou a comercializar cremes dentais. E ele fazia a seguinte proposta sempre: eu vou entregar 20%
de todo o lucro que eu tiver para a obra missionária, para apoiar as igrejas, a obra de Deus. Depois de algum tempo, ele disse: eu vou entregar 30. E assim sucessivamente, até o ponto em que ele falou: hoje eu vou ficar só com 10% para viver, que é muito mais do que eu necessito. E a vida desse homem foi marcada por prosperidade e bondade. Ele colocou a vida diante de Deus e a serviço de Deus. Foi isso que aconteceu com Lídia. Sejamos servos úteis na obra do Senhor, irmãos. Tanto as mulheres como os homens. Não existe nada mais bonito do que ser um servo do Senhor. De verdade, sem fingimento. 3 mulheres mostram 3 caminhos de influência espiritual. Deus era o centro da vida destas mulheres. Talvez aqui hoje nós tenhamos alguma mulher que esteja com uma ferida dentro do coração. Um sonho que até agora não foi realizado. Talvez algumas precisem de sabedoria para tomar decisões, para alçar voos. Ou alguém queira ser usado como Deus, como Lídia foi na obra de Deus. Eu quero encerrar orando e lembrando, quando uma mulher ou um homem coloca a sua vida diante de Deus mesmo e fala: meu Deus, use tudo o que o Senhor quiser para transformar, para realizar com minha vida. Quando essas mulheres, esses homens fazem isso, Deus abençoa lá de onde ele está. Deus gosta de fazer coisas extraordinárias na vida de pessoas comuns. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Se você quer alguma destas coisas que eu citei, fique em pé. Coloque-se na presença de Deus, não do pastor. E nós vamos orar juntos. Quem sabe você tenha uma dor, um sonho. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, é muito gostoso lermos as histórias bíblicas, os relatos que o Senhor deixou para nós, porque nós percebemos coisas maravilhosas na vida de pessoas comuns, na vida de pessoas que viveram desgastes, frustrações, e elas foram vitoriosas porque a tua boa mão estava com elas. Da mesma maneira, hoje aqui as pessoas colocaram-se em pé diante do Senhor, cada uma clamando diante da sua necessidade, diante dos seus sonhos. E nós cremos que tu és o mesmo Deus. No Senhor não existe sombra ou variação de mudança nenhuma. Tu és eterno, tu és justo, tu és todo-poderoso. Nós queremos clamar para que o Senhor abençoe cada mulher, cada homem, cada pessoa que se colocou na tua presença agora e está clamando. A tua palavra diz que quando estamos reunidos, o Senhor ouve. A tua palavra nos diz que é quando estamos reunidos que o Senhor derrama a sua bênção. Abençoa, meu Deus, nós clamamos, baseados e firmados na tua misericórdia, na tua graça. Meu Deus, tem pessoas que estão aguardando uma resposta, assim como Ana. Tem pessoas ansiosas para saber o que irá acontecer, assim como Abigail quando se encontrou com Davi. Existem pessoas que querem ser usadas pelo Senhor, como foi Lídia, como foi William Colgate. Oh, meu Deus, abençoa-nos nesta noite, para sermos grandes na dimensão que o Senhor tem para nós. E que sejamos contentes diante destas circunstâncias. Nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.